Mateus capítulo 26, verso 36. Vamos fazer uma breve meditação nesta noite. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam cansados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor está próximo. Amado Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para que a Tua palavra venha sobre nós nesta noite. Ó Deus, para que entendamos o Teu propósito, para que possamos, Pai, andar segundo também a Tua vontade, como Teu Filho ensinou, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Ó Deus, que Teu Espírito Santo toque corações nesta noite. Fala conosco, Pai, mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus, para todos sempre. Amém. Amados, podemos se assentar? Queremos meditar nesta noite sobre o maior acontecimento no mundo, que o mundo viu até hoje. E eu estou guardando o segundo grande acontecimento, que será o arrebatamento da igreja, para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão vigiando, para aqueles que não estão dormindo como aqueles discípulos. Amados, quando olhamos esse texto, olhamos esta mesa, nós vemos que nada aconteceu de qualquer jeito, vemos que nada aconteceu tão fácil como parece preparar uma mesa desta. O que resultou nisso, amados, custou muito caro, custou o sangue de alguém que não merecia, custou a vida de alguém que não fez nada para que padecesse por nós ali na cruz do Calvário. Getsêmani fala da prensa do azeite, fica ao leste de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, no lugar aonde eram prensadas as azeitonas, onde elas eram esmagadas para tirar o azeite. Nós vemos que no mesmo lugar, Jesus, ele também foi prensado, Jesus também foi esmagado em sua alma, e ali ele derramou um sangue precioso, tal qual era o azeite para aquele povo naquela época. O sangue de Jesus, um valor tremendo para o mundo inteiro, não somente para aquela época, mas um valor que até hoje e até o final dos tempos tem um alto valor. Gotas de sangue verteram, eu vejo que não somente do corpo de Jesus,
quando ele estava orando e ele suou lágrimas, derramou seu sangue ali. Eu creio que não saiu apenas do seu corpo aquele sangue, aquelas gotas de sangue, mas saiu da sua alma devido ao sofrimento. Tudo quanto ele estava passando, e ele estava premeditando que iria acontecer com a sua vida, meu amado, e ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você, para que ele pudesse passar por aquele momento. Verso 36, diz que em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali para orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e ele já começou a entristecer, começou a angustiar, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Olhando esse texto, nós vemos que Jesus, ele chama seus amigos ainda escolhido a dedo, os mais íntimos, para lhe auxiliar na oração, para estar com ele naquele momento mais triste da sua vida. Ele sabia tudo quanto ele ia passar, ele sabia tudo quanto ele tinha que fazer, ele sabia tudo quanto o Pai desejava dele, amados, porque era necessário ele passar por aquele momento. Assim como nós, Jesus, ele precisava de amigos ali, para o confortar, para o ajudar em oração. Coisas que estão sendo raras em nossos dias. Encontrar verdadeiros amigos que padeçam, que paguem o valor do sofrimento, muitas vezes, que estamos passando. Jesus, ele pôde experimentar tudo isso na alma, no seu corpo. O verso de número 38 diz que Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte, a minha alma. E ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim este momento. Pai, se for possível, não permita que eu passe esse instante da minha vida. Ele estava dizendo: Pai, não tem um outro jeito, não tem uma outra maneira de o Senhor salvar o homem, de o Senhor redimir a humanidade. Mas se não for possível, Pai, faça segundo a tua vontade. Amado, quando nós olhamos a oração de Jesus, quando nós vemos os acontecimentos, o fim da história, nós vamos entender que não tinha outro jeito. Deus não tinha outra maneira para salvar o homem, porque se Deus tivesse uma outra maneira, um outro jeito, Deus haveria poupado o seu único filho. Deus, com certeza, ele não permitiria que seu filho amado, o seu único filho, morresse daquela forma, sofresse daquela maneira. Como pode, amados, um pai submeter seu filho a tamanho sofrimento? Será que Deus, sendo todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus que fez tudo, será que ele não tinha uma maneira para livrar o seu próprio filho daquele momento tão terrível? Quando nós olhamos João 3,16, que eu tenho dito que é o cerne da palavra de Deus, nós encontramos lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crescem, não perecesse, mas tenha a vida eterna. Eu já disse certa vez, amado, que ainda que não tivesse a Bíblia como ela é hoje, ainda que tivesse só o Evangelho de João, capítulo 3, ainda que houvesse só o verso de número 16, seria suficiente para mim acreditar, para mim aceitar Jesus como meu Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? A Bíblia fala de um amor de tal maneira que Deus nos amou. Eu vejo que Deus, ele não encontra aqui palavras para expressar o seu amor por nós. Não falta palavras para o escritor bíblico falar a maneira como Deus nos amou, de tal maneira. Que maneira é essa? Chegando ao ponto de dar o seu único filho, o filho único dele, morrer da maneira como foi morto,
dar o filho é uma coisa, você que é mãe, mas morrer desta maneira, veja o amor de Deus, a comparação que o escritor faz, por amor a nós, por amor a mim, talvez me julgando uma boa pessoa, uma pessoa que não faz mal para ninguém, uma pessoa que não mata, uma pessoa que não rouba, uma pessoa que faz caridade. Talvez alguém poderia fazer isso por mim, que me acho uma boa pessoa. Mas quem faria isso para um traficante? Quem faria isso para um assassino? Quem faria isso para um adúltero? Quem faria isso para um homem que nessa semana, nesse final de semana, pega uma jovem sem culpa e assassina, se aproveita de uma jovem inocente? Quem é que faria isso, de dar o seu filho morrer como morreu? Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira, um amor incomparável, um amor sem medida, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como João diz, para que tenham vida e tenham vida em abundância, para que tenham vida plena, para que tenham vida eterna, para que não tenha apenas uma vida passageira, uma vida de 70 anos, uma vida de 30 anos, uma vida de 90, 100 anos, mas ele diz para que tenham uma vida eterna, uma vida sem fim, todos aqueles que nele crê, para que tenham uma vida em abundância, uma vida sem sofrimento, no porvir, no futuro, uma vida que não tem fim, meus amados. Como é que nós podemos entender tal mensagem como essa? Não tem outro jeito, pai. Não, meu filho, não tem outro jeito. A única maneira é você morrer desse jeito. É você se entregar desse jeito. Por quê, amados? Simplesmente porque Deus amou o mundo de uma maneira que não tinha como medir. O amor dele foi tanto por nós. A redenção do mundo foi conquistada com sofrimento. Muitos acham que foi fácil a nossa salvação. Hoje é somente nele crer, hoje é somente nele aceitar, nós já temos a vida eterna. Mas lá atrás foi pago um alto preço. Nós precisamos reconhecer o que foi feito na cruz por nós. Muitos não entendem, muitos ignoram isso, muitos não dão valor. Amados, olha para você, olha quem era você, olha quem é você hoje, com promessa de vida abundante. Porque alguém sofreu por você lá atrás, alguém que não merecia, alguém que deixou sua glória, alguém que deixou seu trono, alguém que deixou o céu, alguém que deixou o colo do Pai. Ele desce e dá vida e morre da maneira como morreu, para que nós tenhamos vida em abundância. Você já parou para pensar que Jesus poderia ter morrido com um infarto? Seria menos sofrido, seria menos angustioso se Jesus morresse com infarto. Tem que morrer, que morra de qualquer jeito, que morra de uma forma, sem sofrimento, um AVC, alguma coisa muito mais fácil. Deus tira a vida de pessoas, e seu filho amado, por que Deus tem que permitir que ele sofra daquela maneira? Por quê, amados? Existe uma razão, existe um porquê. Era necessário ser derramado sangue, era preciso alguém sofrer no nosso lugar, para que não precisássemos sofrer depois. Deus fez isso por quê? Porque Ele nos amou de uma certa maneira, incomparável, sem medida. Então Ele colocou seu filho lá no Getsêmani, Ele colocou seu filho lá nas prensas, aonde esmagava azeitonas, para que seu filho ali fosse esmagado pelo meu, pelo seu pecado, pelo pecado do mundo inteiro. Porque simplesmente Ele amou o mundo de tal maneira, a redenção do mundo foi conquistada com derramamento de sangue. Isaías já previu isso lá atrás, no seu livro, no capítulo 53, no verso 5. Ele foi ferido, ele foi esmagado, ele foi moído
pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos salvos pelo sangue que ele derramou. 700 anos atrás, Isaías já teve esta revelação de Deus. E quanto de nós, amados, quanto deste mundo, do jeito que nós vemos o mundo caminhar, quantos que ainda não entenderam o que Isaías previu, o que aconteceu lá em Jerusalém, e continuam ainda por este mundo, fazendo e desfazendo atrocidades, renegando a salvação que foi dada por nós. O verso de número 4. Os amigos escolhidos a dedo por Jesus, os amigos de confiança. A palavra aqui diz, Mateus fez questão de escrever que por 3 vezes Jesus os deixou, Jesus os disse a eles, Jesus recomendou: orai, vigiai, estais atento. O Filho do Homem vai ser entregue, os soldados vão vir aqui, os soldados vão me prender, os soldados vão me matar. Precisamos estar vigiando, orai comigo, eu preciso de intercessão, eu preciso de ajuda. E a palavra de Deus diz que por 3 vezes Jesus sai do seu lugar, aonde ele orava, e ele volta, encontra os discípulos dormindo. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo, vocês ainda estão repousando, eis que chegou a hora, é chegada a hora do Filho do Homem, que será entregue aos pecadores. Eu quero chamar a sua atenção com este verso. Jesus naquele momento disse: chegou a hora, vocês ainda estão dormindo, o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores. Amados, o que nós estamos vendo hoje é um povo que anda dormindo. O que nós vemos hoje é uma igreja que dorme, uma igreja que não ora, uma igreja que não vigia. Quando nós falamos em vigiar, é olhar para a sua vida espiritual, é olhar, estar atento para a vinda do Senhor Jesus. Estamos vendo tudo se passando, estamos vendo os acontecimentos, estamos vendo aí aos nossos olhos o mundo se acabando. E nós, como igreja, o mundo lá fora, continua dormindo como aqueles discípulos ali naquela noite no Getsemane. Quantos estão deixando passar a oportunidade? Jesus continua ainda hoje. Jesus ainda continua dizendo: vigiai, vigiai, orai, intercedei. Não perca a oportunidade. É um momento único que nós temos, amados. Ainda dormis, ainda repousais. Talvez a mensagem de Jesus nesta noite seria: ainda dormis, ainda estão repousando, ainda estão descansando. É chegado a hora, e o Filho do Homem, eu mudo as palavras aqui, o Filho do Homem está abrindo as cortinas do céu para buscar a igreja que não está dormindo. As cortinas dos céus estão se abrindo, e o Filho do Homem é chegado a hora, está voltando para buscar aqueles que não estão dormindo. Quantos no seio da igreja estão dormindo? Quantos no seio da igreja estão ignorando o que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Quantos estão perdendo a oportunidade? Ficamos em busca de tantas coisas. O inimigo tem usado dessa estratégia para buscarmos tantas coisas, para buscarmos riquezas, para buscarmos vida boa. E nós achamos que a vida boa, a vida abundante, é passageira aqui nessa terra. Buscamos coisas passageiras, estamos nos importando com coisas passageiras, estamos esquecendo do principal, que é a vida abundante, mas uma vida eterna.
uma vida eterna. Não uma vida de 70, de 80 até 100 anos, mas é uma vida eterna. Quantos estão perdendo a oportunidade? Porque como Jesus disse para Pedro, Tiago e João, vocês ainda estão dormindo? É chegada a hora. Quantos estão preparados para este momento? Quantos aqui que estão nesta noite estão preparados para o abrir das cortinas e a trombeta tocar e sermos recolhidos? Ele disse, eu vou, mas eu voltarei. Eu vou vos preparar lugar. E quando Jesus estava subindo, o anjo ali diante dos discípulos, o anjo diante dos 40 falou, varões galileus, por que ficais olhando que nem bobos? Este mesmo que está subindo, da mesma maneira que está subindo, ele vai voltar. Ele vem buscar. Eu vou preparar lugar, mas eu volto para buscar vocês. Todos os que estão esperando, todos os que amam a minha vinda, eu voltarei para buscar os meus escolhidos, aqueles que vigiam. Tantas palavras, amados. A parábola das 10 virgens, eram todos crentes. Eram 10 crentes que estavam ali. 5 delas estavam preparadas para encontrar o noivo. 5 delas estavam despreparadas. Você sabe até onde vai a misericórdia e a graça de Deus? A misericórdia e a graça de Deus, ela vai até o soar da trombeta. Até a hora que Jesus aparecer nas nuvens. A partir daquele momento, não haverá mais misericórdia. Não haverá mais graça de Deus. Quem está preparado sobe, quem não está fica. Quantos estão dormindo? Quantos não estão preparados? Porque ignoram um amor sem medida, um amor que deu o seu único filho, um amor que fez com que Jesus, ali no Getsêmani, fosse prensado como azeitonas, derramasse o sangue da sua alma para salvar todos aqueles que nele crescem. E aqueles que nele crescem teriam a vida eterna. Estamos aqui nesta noite, amados, para meditar. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos vigiando? A igreja anda em vigília. A igreja está preparada. Se Jesus, se soar a trombeta, as cortinas do céu se abrirem, Jesus aparecer nas nuvens, será que subiremos? Ou ficaremos como aquelas 5 virgens nécias, loucas, batendo na porta? Abre-se, abre-se, e o mestre, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, porque ignorais o tempo da graça, porque ignorais o tempo da misericórdia, não aproveitaste o tempo da graça, agora é tarde demais. Estamos preparados, amados? Eu quero nesta noite deixar com você esta mensagem de reflexão. O Senhor sempre, quando eu olho para o povo de Israel, quando eu olho os profetas que Deus tinha naquele tempo, os profetas sempre alertando a nação de Israel, povo, nação santa, nação escolhida, vocês estão indo para caminhos errados. Se vocês não voltarem, se vocês não se arrependerem, eu vou mandar os opressores, eu vou mandar sobre vocês, eu vou mandar os amorreus, os eus da vida, para que vos faça sofrer, para que vocês possam voltar para o caminho do Senhor. Os profetas sempre avisando, e o povo sempre errando, o povo não se arrependia. Quando se arrependia, víamos a graça e a misericórdia de Deus. Mas é para lá e para cá, cativeiro, terra santa, cativeiro, terra santa. Quantos estão assim dentro da igreja? Mundo, igreja. Vida profana, vida santa. Será que quando soar a trombeta, vamos estar na vida santa ou na vida profana? Por isso Jesus disse, vigiai, vigiai, o Filho do Homem será entregue. Jesus diz, vigiai, vigiai,
as cortinas podem se abrir a qualquer momento e a porta vai se fechar. Quem estiver acordado, quem estiver em vigília entrará pela porta, mas quem não tiver, infelizmente, amados, há de padecer, há de sofrer a condenação, o juízo de Deus que está preparado para o mundo, para o fim de todas as coisas. Quem aqui nesta noite, que já ouviu falar deste amor tão grande de Cristo, ou nunca ouviu falar deste amor sem medida, deste amor que não tem palavras para descrever, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, não seu filho apenas, não um deles, mas o único Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida em abundância, mas tenha a vida infinita, mas tenha paz eterna, mas tenha segurança. Quantos, amados? Quantos rejeitam? Quantos não aceitam? Quantos não querem? Foi nos dado um livre-arbítrio. É todos aqueles que nele creem, todos aqueles que querem, todos aqueles que aceitam. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou as pessoas boas. Ele não amou o santo. Ele amou o pecador. Ele amou o adúltero. Ele amou o viciado. Ele amou o dependente químico. Ele amou o assassino. E para que não sobrasse margem de dúvida sobre merecimento, Ele foi ao extremo. Talvez se Ele morresse apenas de um infarto, se Ele morresse de um derrame cerebral, o valor não seria capaz de pagar o pecado de um matador, de um estuprador. Mas Ele foi ao extremo. Ele foi esgotado no seu sangue. Ele foi esmagado, para dizer que não faltou nada, que Ele fez tudo, 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 tudo. Você que está aqui nesta noite, já ouviu quantas vezes falar deste amor? Talvez você não conseguiu medir este amor. Quando Mateus fala de tal maneira, quando João fala de tal maneira, não tem medida este amor. Não tem medida, não tem comparação. São as palavras usadas, parece que falta palavras, mas é que não existe uma palavra para comparar o amor de Deus. É incomparável, um amor incomparável. Buscamos muitas vezes aquilo que é passageiro. Buscamos muitas vezes aquilo que se acaba amanhã. Buscamos aquilo que se acaba com 60, 70 anos. Esquecemos do principal, que é a vida eterna. Quantos saem satisfeitos de dentro de uma igreja, quando recebem um milagre? Saem-se realizados de dentro de um culto. O culto foi abençoado, o culto foi bênção, porque o Senhor falou comigo, o Senhor falou que vai pagar as minhas dívidas na segunda-feira. O culto foi uma bênção, porque eu entrei com dor de cabeça, saí sem dor de cabeça também. Mas é incomparável a vida eterna. A vida abundante é incomparável.
A salvação é incomparável. O livramento do inferno é incomparável. Da mesma forma que o amor dele foi incomparável. De tal maneira, ele nos amou. Eu queria perguntar nesta noite, quantos aqui nesta noite, que talvez já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar que Ele deu a vida e derramou o seu sangue para perdoar, para salvar, mas nunca mediram o tamanho do amor do Pai, o tamanho do amor de Deus. Nesta noite eu queria que você refletisse nisso, o tamanho deste amor, que você comparasse este amor com o amor que você tem, o amor que você teve pela sua namorada, o amor que você tem, mãe, pelo teu filho, o amor que você tem, filho, pela tua mãe. É incomparável. Ele derramou sangue por você. Ele se deu, Ele se entregou. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não tem jeito, filho. Você vai ter que ir para a cruz mesmo. Não tem outro jeito, filho. Há alguém aqui nesta noite que quer receber esse Jesus como Senhor da sua vida. Alguém aqui nessa noite que aceita o sangue derramado na cruz do Calvário. Alguém que entende este amor tão profundo e diz nesta noite: eu quero esse Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero seguir esse Jesus. Porque o que Ele fez por mim, ninguém faria o que Ele fez por mim. E não faria mesmo, amado. Ninguém. Há alguém aqui nesta noite que quer Jesus como Senhor da sua vida? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar você a Ele nesta noite. O seu nome será escrito no livro da vida. Seu nome será escrito lá no céu como alguém que diz que quer Jesus como Senhor da sua vida. E quando soar a trombeta, os nomes naquele livro serão lidos. E o seu nome será lido lá no livro pelo anjo do Senhor. Se há alguém aqui nesta noite, eu quero orar por você. Se há alguém, coloque-se em pé. Eu quero orar por você. Jesus quer salvar você. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E nós que somos cristãos, você que é batizado, você está em vigia. Você está vigiando? Ou você está dormindo como Pedro, Tiago e João? Se soar a trombeta, abrir-se os véus, abrir-se as cortinas do céu e Jesus aparecer, você está preparado para subir? O fato de você ser crente, o fato de você ser batizado, não garante que você vai subir. São aqueles que vigiam, são aqueles que estão preparados, que têm azeite, são aqueles que levam a vida cristã a sério, são aqueles que não brincam com a palavra de Deus. São esses que vão subir. Muitos serão decepcionados, muitos ficarão e verão grandes homens que hoje acham que são homens de Deus, mas que também não estão preparados, porque objetivos são outros, razão de culto são outras.
espinhosa. Quão espinhosa coroa, E Jesus for nosso pudor. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais algo que a neve serei. se nós a ti Se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, que todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia. O último verso deste hino fala muito claro para nós. Se nós a ti confessarmos, tu nos perdoa. Não somente perdoa, mas purifica também. Você que está aqui nesta noite, se você confessar o seu pecado, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar e torna a sua alma mais branca do que a neve. O fato nesta noite não é proibir você de cear, não é impedir você de participar. O fato mais importante nesta noite é dizer que você tem a oportunidade, que nem tudo está perdido na tua vida, que você pode recomeçar a tua vida hoje, que você pode dizer para Ele: eu me arrependo, me perdoa, simplesmente me perdoa, porque eu quero reatar a minha comunhão contigo. Ele não somente perdoa, mas Ele purifica os seus pecados, Ele lava a sua alma, Ele lava a sua alma e reconcilia a sua comunhão com o Pai. Não perca esta oportunidade, amados, de confessar o seu pecado. Não perca a oportunidade de colocar a tua vida, de lavar a tua alma nesta noite. Estamos diante de um símbolo do sangue do Senhor Jesus.
que foi derramado lá na cruz do Calvário. Não somente uma vez te perdoar, mas te perdoar todas as vezes que você precisar. Não para te limpar, não para purificar, lavar as suas vestes somente uma vez lá atrás, mas todas as vezes que você sujar as suas vestes, todas as vezes que você contaminar as suas vestes, Ele torna as suas vestes mais alvas do que a neve. Então que nesta noite você aproveite esta oportunidade que talvez pode ser a última vez. Pode ser a última vez, pastor, que é isso? Vou morrer, Jesus vai voltar, eu não sei. Você pode morrer, Jesus pode voltar. Eu estou aguardando a vinda de Jesus faz 50 anos. Ele não veio, mas eu estou preparado. E a cada dia eu me preparo, a cada dia eu me confesso, a cada dia eu me coloco. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, porque eu sou pecador. Então você nesta noite, você tem esta oportunidade de confessar, de lavar suas vestes e tornar a sua comunhão com o Pai. Você que entendeu a mensagem, você que é batizado nas águas, você que tem Jesus, você que aceita pela fé o sangue que foi derramado para purificar o seu pecado, você deve participar nesta noite. Receba aí no seu lugar aquilo que simboliza o corpo do nosso Senhor e aquilo que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus. É a tua consciência, é você, não será julgado por ninguém, é você e Deus. Olha para dentro de você, olha para a tua vida e vê se é digno de participar do sangue e do corpo do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue e por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que não alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa, Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou.
Aleluia. Oh, querido, diante do corpo e do sangue de Cristo, eu sei que se você olhar, você vai dizer: não sou digno, não sou merecedor, e não é mesmo. Mas a misericórdia e a graça de Deus, é por isso que você segura esse cálice, esse pedaço de pão. É por causa da misericórdia. A misericórdia de Deus te alcançou, a graça de Deus te alcançou. Louvado é teu nome. Faça essa oração comigo. Pai, lhe dou graças por tamanha graça que me encontrou um dia onde fui perdoado, onde eu posso ter comunhão contigo. Eu te agradeço por este pedaço de pão. Eu te agradeço por esse cálice de suco de uva, que me faz lembrar tudo que Cristo fez por mim lá na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que sou participante do sacrifício de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus. Tomamos o cálice, que representa o perdão dos nossos pecados, que purifica a nossa alma, que torna mais alva do que a neve. Tomamos em nome de Jesus. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a Aleluia. Glorifique o Senhor com suas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só quero chamar a sua atenção, querido. A ceia do Senhor não é como um AS, não é como um Melhoral, não é como um Dorflex, que você toma e acha que vai tudo resolver na sua vida, que vai passar a dor de cabeça. É pela fé. É fé. Se não tiver fé, se não crer, você comeu um miserável pedaço de pão e um miserável copinho de suco de uva, ainda não de boa qualidade. É isso que representa a ceia para aqueles que não têm fé, para aqueles que não entendem o propósito da santa ceia do Senhor. Pela fé,
pela fé. O fato de comer um pedaço de pão e um cálicinho de suco de uva não resolve o teu problema. Tem que estar aqui dentro do teu coração. Amém, igreja? Pode se assentar, vamos continuar com a segunda parte do nosso culto.